Tá gravando. Então vamos lá, pessoal. Na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre aplicações do equilíbrio líquido-vapor nas operações unitárias. O que a gente vai fazer hoje é o seguinte: nós vamos construir os diagramas de equilíbrio líquido-vapor para uma dada pressão constante em função da temperatura e para uma dada, no caso, a temperatura mantida constante, o equilíbrio em função da pressão, e depois a pressão mantida constante, né, o equilíbrio em função da temperatura. Para isso, eu vou compartilhar a tela com vocês, certo? E vou abrir aqui a planilha no Excel. Então eu vou explicar aqui, e tudo que eu explicar aqui, pessoal, vocês vão ter um acesso também no livro online, tá? Então eu já até abri o livro online aqui, nós temos acesso ali na biblioteca, né? A gente já utilizou antes. É interessante que vocês anotem, ó, na página 263, o livro ele resolve esse exemplo, 10.1, ele pede para construir os diagramas. E é justamente o que nós vamos fazer. Eu vou justamente utilizar esse exemplo aqui para explicar como é que faz essa construção no Excel para vocês. E aí depois eu vou solicitar que vocês façam alguns gráficos desses também. Isso vai valer uma nota. Ok? Então, primeira coisa. Então, nosso diagrama vai ser de... Vou anotar aqui no cantinho. Ó, acetonitrila. Só me deem um feedback. Vocês estão conseguindo ver o que eu estou escrevendo aqui no Excel? Tá aparecendo aí? Sim. Ok. Então a tela está compartilhada direitinho, né? Então, beleza. Vai ser acetonitrila, galera, e nitrometano. Nitrometano. Então, esse é o sistema que a gente vai utilizar para escrever o diagrama ali do líquido vapor. Beleza? Eu tenho um toque com as formatações aqui, então já vou deixar tudo bonitinho. Aqui. Ok. Acetonitrila e nitrometano. Acho que tem gente entrando ainda, peraí. Permitir. Ok. Observem que eu preciso lá pela equação de Antoine dos parâmetros A, B e C. A questão aqui já forneceu para a gente, ó. Caso contrário, nós iríamos pegar isso aqui na tabela B2, lembram? Então, ó, acetonitrila, onde é que está acetonitrila? Está lá. A, B e C, né? A, B e C, para uma dada temperatura calcular a pressão de saturação e vice-versa. Ok? Quais são esses parâmetros, então, para acetonitrila? Vamos botar aqui, né? Ó, A, B e C. O A é 14,2724. O B, 2945,47. E o C, 224. Eu peguei ali do livro, mas observem que isso deve estar de acordo com o da tabela, né? Ó, 14... Ué, não tá não. Ah, ele deve ter usado outra referência. Aqui é quilopascal e grau Celsius. No livro ele usa quilopascal. Ele usou uns valores diferentes, porque possivelmente ele pegou de alguma outra referência diferente, né? Aqui tem um asterisco, ele usou outra referência. Mas os valores que vocês vão usar vão ser os que vão estar aqui, né? Beleza. Vamos usar o do livro ali para ficar igual o gráfico dele, não vai dar muita diferença. 14,2043, né? Vamos para o nitrometano, A, B e C. 14,2043. 2972,64, 2972,64. Então, tá aqui o A, o B e o C, né? Vocês estão acompanhando, né? Qualquer dúvida, deem um toque. E 209. Pronto. Tá ali, galera.
Alguém está perguntando? Não, a gente querendo entrar. Emitir. Ok. Então, nós temos aqui a equação de Antoine para cada um deles. A primeira coisa que a gente vai fazer é um gráfico de pressão pela fração molar a 75 graus Celsius, certo? Então, mantendo constante, no primeiro momento, a temperatura. Então, vou até colocar aqui do lado. Ó, a temperatura em graus Celsius, né? Vai ser 75. Nós temos aqui a temperatura, a gente já pode calcular a pressão de saturação, né? Ó, P1 de saturação em quilopascal e o P2 de saturação em quilopascal, certo? Usando justamente a equação de Antoine, né? O meu mouse deu uma travada aqui. Usando justamente a equação de Antoine, né? Ln de Psat igual a menos B sobre T mais C. Observem que como eu vou calcular a pressão de saturação, esse Ln passa para o outro lado E, né? Então é E elevado a isso aqui tudo, certo? Vamos lá para o Excel, ó. Igual E, ESP já é E elevado, né? É A menos B sobre P mais C. Faltou fechar um parênteses ali. Mas deu certo aqui, né? 83,21. Pressão 1 de saturação. Certo? A gente entrando aqui ainda. Vamos lá. Ok. P2 de saturação, galera, igual exponencial A menos B sobre P mais C. Fechou aqui, fechou aqui. Já era. Então agora a gente tem a pressão 1 e a pressão 2 de saturação. Beleza, o que eu quero então? Eu quero o X1 e o X2, o Y1 e o Y2, em função da pressão, certo? É esse aqui o gráfico que a gente vai construir, né? O X1, vamos fazer o seguinte, ó, vamos, para ficar um gráfico bonitinho, variar ele de 0,1 em 0,1, né? Então ele vai até 1. Ô, barbaridade. Permitir. Certo, galera? Vai de 0 até 1. O X2 é fácil, né? O X2 é 1 menos o X1. Os dois juntos tem que fechar 1, né? Um sistema binário. Os dois juntos tem que fechar 1. Agora, a pressão, galera, a pressão é justamente, né, o gráfico que eu vou fazer é de pressão em função do X1 e do Y1. A pressão, ela se relaciona com o X1 através de uma reta. Aqui na aula que eu mandei para vocês, está aqui, ó. A gente quer construir esse diagrama e eu falei que esse diagrama eu tenho que partir dessa equação, né? Ó. Então, a pressão é X1, P1 SAT menos P2 SAT mais P2 SAT. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A pressão é igual X1 vezes P1 de saturação menos P2 de saturação. P1 menos P2. Mais P2 de saturação, mais P2 SAT. Tá aqui a pressão desse sistema. Aqui eu acho que, não sei se vocês costumam usar o Excel, mas aqui a gente tem que, para não correr, né, colocar aqui a constante, né, fixar aqui com o símbolozinho do dinheirinho ali, né. Aí ele mantém essa cédula constante aqui, e aí quando eu arrastar para baixo, ele vai mudar só os valores daqui, né. Então, ó, aqui. Vamos botar bonitinho, 2 casinhas aqui. Show, ficou bonito. Agora curto só. Eu quero que vocês me respondam aí no chat. Ou se alguém quiser abrir o áudio e responder, pode ser também, não tem problema.
Vocês estão vendo que esse valor aqui, ó, deu exatamente igual a esse? E esse valor deu exatamente igual a esse. Por quê? Tranquilo, galera? Alguém aí tem a resposta ou querem que eu responda logo? Vou ter que apontar o dedo, então. Bigode. Por quê? Por que que esse valor é justamente igual a esse aqui, ó, e esse aqui é justamente igual a esse aqui? Ranieri, tá aí? Ei, pessoal, cadê vocês? Tô pensando, pera, tem relação com o K. Acredito que seja porque você tem 100% de um E. Ah, quem é o João Vitor Cardoso ali, ó? Meio ponto já no trabalho do João Vitor. Isso aqui eu falei na outra aula. Galera, olha só. Aqui, nesse primeiro momento, eu tenho zero do componente um e um do componente 2. Eu não estou só com o componente 2 puro. Então, essa pressão é a pressão de saturação só do componente 2. Aqui. Agora, aqui no final, ó, eu tenho só o componente um e nada do componente 2. Então, essa pressão é a pressão de saturação só do componente um, que está aqui. Agora, aqui no meio são valores intermediários, né? Porque eu tenho parte do componente um e parte do componente 2. Certo? Boa, jovem João Vitor. Muito bem, galera. Agora, como é que eu vou encontrar o Y1 aqui, né? Até na última aula lá, o que eu falei para vocês é o seguinte. Quando a gente quer construir esse diagrama, nós precisamos encontrar a relação entre a pressão e o x, que foi o que a gente fez agora. E tendo o x, eu posso voltar lá na equação de Raul e achar o y, certo? Não é y vezes p igual x vezes p de saturação? Então, o y é a pressão de saturação vezes o x sobre o P, né? X vezes P sat sobre P é o Y, né? Lei do Raul. Vou escrever ali no chat para quem não tá ligado. Opa, aqui. Y vezes P igual X vezes P sat, certo? Aí eu isolei o Y, né? X vezes P sat sobre P. Aqui, ó. X vezes P sat sobre P. Quem que vai correr aqui, né? O X vai correr, esse aqui vai correr, isso aqui é constante, né? Então, opa. Beleza, achei o Y correspondente agora, galera. Então aqui a gente tem o X e o Y correspondentes. Vou colocar isso aqui bonitinho. Deu. O Y2 é 1 menos Y1, né? Opa. Igual 1 menos Y1. Tá lá, correu, já era. Aqui deu alguma inconsistência. Tá certo. O que a gente vai fazer então? Eu quero, para fazer isso aqui de selecionar colunas que estão distantes, aperta Ctrl, tá, pessoal? Eu quero esse aqui e esse aqui no gráfico. Inserir, faz o gráfico da dispersão. Tá aqui. Como é que eu faço para inserir agora o Y, né? Eu fiz a equação, galera, aqui, ó. Do ponto de bolha, tem que fazer a equação do ponto de orvalho, né? Adicionar. Aí agora eu vou adicionar o Y e em função da pressão, mesma coisa.
Ok. O que a gente faz agora? Primeiro, isso aqui é uma fração, não vai até 1,2, vai só até 1. Aqui, ó, percebam que os meus valores eles estão indo de 41 a 83. Então, seleciona a desgraça. Eu posso botar aqui até 90 e aqui pode começar de uns 30, né? Porque não precisa começar do zero. Então, esse gráfico aqui, ó, é o equilíbrio líquido-vapor de acetonitrila, com nitrometano, com a temperatura fixada em 75 graus Celsius. Certo? Para a gente deixar isso aqui mais bonito, né? Vamos adicionar título no eixo. Aqui o eixo X é o X1 e Y1. Aqui no eixo Y é a pressão em quilopascal. Certo? Como eu tenho essas manias, eu vou colocar aqui Arial 10, uma letra pretinha, que é para ficar mais bonitinho. E eu acho que... Olha para o gráfico aqui, galera. Agora vamos lá para o livro. Olha para o gráfico do livro. Olha para o nosso. Igualzinho, hein? Até o que a gente pode fazer para usar, quando vocês forem usar isso aqui e aplicar em operações unitárias e tal, até coloca aqui, né? Ó. É o líquido subresfriado. Certo? Ou seja, aqui eu tenho só líquido. Aqui é o vapor superaquecido. Então aqui eu tenho só vapor. Aqui nessa região do meio, galera, eu tenho a mistura, né? Líquido-vapor, o equilíbrio. Percebam que eu tenho o líquido. Quando eu chego aqui, é quando forma a primeira bolha, né? Aqui na reta azul é a reta do ponto de bolha. Então, vou até colocar aqui, ó. Pontos de bolha. E vou colocar também... Aqui é o contrário, né? Eu tenho vapor quando eu chego na reta laranja, é porque eu tenho a primeira gota. Então, são os pontos de orvalho. Eita. Não está meio ruim. Deu. Pronto, galera. Agora a gente tem um diagrama de pressão por fração da acetonetrila com nitrometano. Essa vai ser a primeira parte do trabalho de vocês. E como eu falei, galera, observem que se vocês seguirem o que está aqui, ó, se vocês seguirem o que está aqui no livro, né, eu só vou, para cada um de vocês, eu vou dar um compostos diferentes, pressões e temperaturas diferentes. Mas aqui, a partir da nossa aula e a partir do que está no livro, vocês vão ter já um roteiro, ok? Para essa primeira parte aqui, tudo bem. Agora eu vou construir o segundo diagrama, né? Aquele que eu vou manter a pressão constante e variar a temperatura. Tá tranquilo, galera? Posso dar sequência? Alguém quer fazer algum questionamento? Ok. Então agora a gente vai para a parte mais chatinha, que é construir esse diagrama aqui, ó, mantendo a pressão constante. Então, vou fazer o seguinte, isso aqui eu vou copiar aqui embaixo. Esse aqui eu também vou copiar aqui embaixo. E esse aqui também. Ok, o que vai mudar aqui? Aqui vai mudar tudo, né? Ou melhor, tudo mesmo. Então, aqui eu não vou conseguir aproveitar nada. Aqui eu não vou mais ter pressão, eu vou ter temperatura, porque agora eu quero fazer em função da temperatura. Aqui eu também, o que eu vou manter constante agora é a pressão, em quilopascal. Aí vamos ver quanto que o livro mantém, enquanto que o livro fixa
Pressão ali, ó. Ele diz gráfico T para pressão de 70 kPa. Então a pressão agora aqui ó, vai ser 70 kPa. Ok, então aqui eu vou calcular as temperaturas de saturação, né? Temperaturas de saturação em graus Celsius. Beleza, vou até salvar isso aqui, né? Vai que trava. Isso aqui eu vou ter que fazer um novo cálculo. Qual é a parada, pessoal? Aqui eu até já fiz assim, ó. Essa aqui é a equação de Antoine, certo? No primeiro caso ali nós tínhamos a temperatura e calculamos a pressão. Agora eu preciso calcular a temperatura, né? Eu estou fixando, eu estou dizendo qual é a pressão e quero saber a temperatura. Então eu preciso isolar a temperatura aqui. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Passa esse termo B sobre T mais C para lá e passa o ln de Psat para cá. Aí vai ficar desse jeito. O objetivo é isolar a temperatura, né? Passa isso aqui, ó, multiplicando. Então vai ficar A menos ln de Psat, que multiplica T mais C, certo? Passa isso tudo aqui dividindo, então vai ficar B sobre A menos ln de Psat igual a T mais C, e aí passa o C negativo. Tá aqui, ó, a temperatura isolada. É a mesma equação, né, a equação de Antoine, só que agora a temperatura está isolada. Beleza? E é o que a gente vai ter que calcular aqui, né? Ó, T1 sat, T2 sat. Então, é igual B sobre A, vou botar aqui, é B sobre A, ali é um mais, um menos, menos Ln da pressão que ele deu ali pra gente, certo? Tem mais um parênteses aqui. Então, B sobre A menos Ln menos C. Menos C. Parece que deu certo. Tá, aqui. Aqui é a mesma coisa, né? B sobre A menos Ln de Psat. Então, B sobre A menos Ln da pressão menos, era menos C, né? Menos C. Deixa eu ver se ficou certo isso aqui. Tá, Ln, tinha faltado um parênteses aqui. Isso está certo. Ok, então agora a gente tem as temperaturas de saturação. Qual é a parada aqui, pessoal? Bom, se eu pensar o seguinte, eu vou ter desde a temperatura do 1 puro até a temperatura do 2 puro. Vou do 69 ao 89. Eu tenho que completar esses pontos com a temperatura aqui, ó, para depois achar o x e o y correspondente. Eu tenho que fazer todo o processo inverso, na verdade, é um pouco complicado, porque tu vai ter a temperatura, vai ter que achar as pressões de saturação naquela temperatura, para voltar depois e achar o x correspondente. Primeira coisa, então, eu vou do 69 ao 89. Vou pegar aqui do 69,84 menos 89,58. Eu tenho 19 casas ali, eu quero dividir em 10 pontos. De cada ponto eu vou de 2 em 2, então. Então eu vou colocar aqui, ó, 81, 83, 81 não, né, perdão, 71, 73, e vou até aqui. Então, que aqui acabou no 87, depois passou para 89. Né? Então, escolhi arbitrariamente algumas temperaturas aqui no meio. Ok? Tendo essas temperaturas, eu vou calcular as pressões de saturação para cada temperatura dessa. Então, eu vou ter que criar duas colunas aqui do lado. Ó. Aqui. E aí eu vou fazer, né? Igual exponencial de A. O mouse está travando um pouco. Eita, mexe, querido.
de A menos B sobre P, agora que vai ser essa temperatura que está... Eita, eu não consigo selecionar, mas ela está aqui, está aqui. Tem que digitar. É a E29. A menos B sobre T mais C. Deixa mais um aqui. Logicamente, galera, deu 70, né? Porque essa é justamente a temperatura nos 70 graus. Foi o que eu fiz, né? Se eu usei essa pressão, achei essa temperatura, se agora usando essa temperatura, eu vou achar a mesma pressão. Então quer dizer que está certo. Quem aqui é constante? Esse azul é constante, então eu vou fixar ele. O vermelho também. E o verde. Certo? O que vai correr aqui? A temperatura. Aí ela vai correr até aqui, ó. Coisa linda. Mesma coisa para P2, ó. Igual exponencial. Opa, acho que tem alguém entrando aqui. Permitir. Tem bastante gente, né? Acho que a galera compareceu em massa aí. Ok. Exponencial de A menos B sobre, abre um parênteses, é a temperatura mais o C, né? Aí aqui, para conferir se deu certo, eu tenho que correr até o final. Opa, não deu certo não. A menos B. Ah, claro que não deu certo. Não travei as constantes, né, galera? Travo o azulzinho, travo o vermelhinho, travo o verdinho. Agora sim. 70, 70. Fechou, né? Fechou lá, fechou aqui, quer dizer que tá certo, né? Com essa temperatura, a pressão é essa pro 2. Tá lá. Bom, agora eu vou achar o X correspondente. Para achar o X correspondente, vou voltar lá na aula que a gente teve aula passada, ó, vou usar essa reta. A pressão total agora vai estar travada, né? Vai ser o que eu estou mantendo constante. Eu quero achar o X. P1 sat e P2 sat, a gente acabou de fazer as coluninhas dele. Então, se eu isolar esse X aqui, ó, todo mundo consegue perceber que é a pressão total menos o P2 sat sobre P1 sat menos P2 sat aqui, ó. No caso, eu vou passar esse P2 sat para cá e passar isso aqui tudo dividindo, né? Isolar o X1. Ok? Então vai ficar igual a pressão total menos P2 de saturação dividido por, passa dividindo, né? P1 menos P2. P1 menos P2. Olha lá, o X1 deu 1. Por que o X1 deu 1? A resposta é muito semelhante com a anterior. Pensem um pouquinho aí. A gente fica constante aqui, só esse aqui, né? Vai correr, aqui vai correr. Alguém respondeu? Por que ficou o 1 ali, galera? Por que deu 1 no X aqui, ó? Olha a temperatura e a pressão que a gente colocou. A gente não colocou justamente a temperatura de saturação do 1. A gente colocou a temperatura de saturação do 1, quer dizer que eu estou falando dele sozinho, né? Se essa temperatura é a temperatura dele, eu estou falando dele sozinho. Certo? E agora a gente vai correr esse X até lá embaixo, né? Vamos... Fixei já isso aqui, que é constante, ó, a pressão total, estou fixando 70, e estou variando a temperatura, por isso que eu peguei as pressões de saturação correspondentes. Então, corre até aqui, fechou, né? Foi do 1 até o 0, coisa linda. O X2 é fácil, né, pessoal? 1 menos o X1. Correu até aqui. O Y1. O Y1, volto a repetir para vocês, está aqui, ó. Como é que eu acho o Y? A gente está fazendo isso tudo, pessoal, é a equação de Raul. Se é para a equação de Raul,
Y vezes P igual X vezes P de saturação, né? Então, é o X vezes P de saturação sobre a pressão, certo? E aí aqui essa pressão, eu estou mantendo ela constante, então vou fixar ela aqui para não correr. O Y1 deu 1, logicamente, volto a repetir, a gente está falando nesse primeiro ponto do 1 sozinho, né? Não tem 2, então eu estou falando só tem o composto 1 ali, só tem acetonitrila. Corre até lá embaixo, foi até 0, coisa linda, quer dizer que está dando certo. O Y2 é 1 menos Y1. Correu até lá embaixo também. Eu não sei por que aqui sempre o Excel acusa um erro, tá? Mas pode ignorar esse erro que ele não... Ele acusa um erro, mas ele calcula igual. Ele diz que a fórmula está inconsistente, mas calcula igual. Deve ser por causa do que está... do tipo de número, né? Do formato do número que está aqui. Não sei. Beleza. Agora a gente conseguiu, então, completar a tabela, certo? Qual é o objetivo? Fazer o diagrama do X1 em função da temperatura. Esses são os diagramas mais importantes da engenharia, eu acho. Vamos ver se ele vai dar certo, né? Tá aqui o X1 em função de T. Vamos adicionar mais a série de dados, que agora é a série do Y em função de T. Ok, ok. Parece ter dado certo, né, pessoal? Só que a gente tem que dar uma ajustadinha nos eixos aqui para ficar certinho. Então, primeiro, aqui não pode passar de 1. E aqui ele está começando no 0, mas o menor valor que eu tenho é 69. Então, eu vou começar no 60. Já deu uma melhorada. Tá, até de começar no 65 para ficar mais bonito. Qual é o maior valor que a gente tem? 89. Vamos terminar aqui no 90. Beleza. Então, o gráfico já ficou melhor. Ficou mais apresentável. Aí a gente também coloca aqui Arial 10, letra pretinha. Qual foi o gráfico que a gente fez agora? Acetonitrila e nitrometano, com a pressão fixada em 70 quilopascal. Vamos só completar o gráfico, né? Título dos eixos. Aqui é o X1 e o Y1, certo? E aqui, vertical principal, é a temperatura em graus Celsius. O que a gente tem aqui agora? Vamos para a teoria. Primeiro, aqui eu tenho vapor superaquecido. Certo? Aqui eu tenho só vapor, a região onde tem só vapor. Aqui embaixo, né? Opa. Não tem problema. Aqui embaixo é onde eu tenho líquido subresfriado, ou seja, só líquido. Primeiro, qual é essa curva laranja aqui que a gente... Droga. Falei aqui. Qual é essa curva laranja que a gente plotou agora? É quando vai do vapor para o líquido, né? Então é a curva do pontos de orvalho. As primeiras gotas. Pontos de orvalho. Agora, inserir
Texto, caixa de texto. A azul é quando vai do líquido para o vapor, então são os pontos de bolha. Vamos ver se a nossa curva bate com a do livro. Essa aqui foi a da pressão, né? A da letra A. E essa aqui, ó. Fez sentido, né? Ó. Vapor, líquido, TX1 aqui, né? O ponto de bolha, TY1, ponto de orvalho. Do 89 ao 69, né? Ó. Do 89 ao 69. Só a do livro tá mais bonitinho porque tá mais esticado aqui, ó. Tá uma esticadinha aqui, ó, já fica melhor. Zero. Pronto. Bom, esse vai ser o trabalho de vocês, então. Isso aqui, como eu disse, é o gráfico mais importante da engenharia química, porque tem um monte de aplicação, em especial nas destilações, né? Vocês vão aprender métodos lá, método de McKay-Boutiel e tal, que é justamente para trabalhar com as linhas de amarração, enfim, determinar quantos pratos tem que ter uma coluna de destilação. É a alma da engenharia, vamos dizer assim. Para a galera que é da química também é importante saber, principalmente, interpretar um gráfico desse, né? Construir, interpretar, porque eles aparecem também com bastante frequência para a gente extrair dados termodinâmicos deles. Ok? Eu acho que o objetivo dessa parte da disciplina é justamente saber montar isso aqui. Pessoal, vocês têm alguma dúvida aí para fazer dessa montagem? Tem ali no livro, né? Só que o livro ele não monta passo a passo, né? Ele monta a tabela e depois diz, ó, resulta nesse gráfico. Vocês têm alguma coisa para perguntar? Tranquilo? Daí eu vou falar já sobre o trabalho. Em refino. É da engenharia do petróleo? É verdade. Na engenharia de petróleo deve falar bastante disso aqui também. Então, pessoal, como é que eu vou passar para vocês aqui esse trabalho? Vocês vão ter que fazer exatamente isso que eu fiz, me enviar, ok? A minha tela ainda está compartilhada, né? Então vocês devem estar vendo aqui, ó. Eu já estava escrevendo algumas possibilidades de compostos para vocês fazerem esse gráfico, né? O que a gente precisa de dados deles? A pressão, as constantes da equação de Antoine, né? Essas constantes aqui, ó. Então, isso aqui vocês vão tirar lá da tabela que eu mandei para vocês, tem no próprio livro também. Pega essas constantes, calcula o P1SAT, P2SAT e tal, faz todo o equacionamento que a gente fez agora. E uma coisa importante é o seguinte, dizer se esse modelo ele é adequado para o caso que eu falei, que eu passei para vocês. Eu até vou fazer o seguinte, vou dar só os compostos aqui, as duplas, né, as duplinhas dos compostos, e a pressão e a temperatura vocês podem escolher, porque percebam que isso aqui não é muito difícil, né, a pressão e a temperatura. Bom, eu fiz esse gráfico aqui para a temperatura de 75, aí se for para a temperatura de 90, colocou aqui no Excel, ele vai se adequar, né? Foi para a temperatura de 50, ficou uma loucura ali, ó. Foi para a temperatura de 120, foi para a de 75, volta no que a gente tinha, né? Beleza? Então não adianta, ou melhor, não faz diferença eu passar a pressão e a temperatura de vocês, e a partir do momento que vocês colocam na planilha, a pressão e a temperatura pode ser qualquer uma, ó. Aqui está em 70, vou botar em 80, ó. Coloco o gráfico um pouquinho para o lado. Está em 50. Ele foi muito louco. Assim vai. Certo? Então, o que eu vou fornecer para vocês, eu vou fazer depois um texto, né, uma instrução desse trabalho, vai ser justamente passar esses compostos aqui, essas duplas, vocês vão ter que calcular, ou melhor, montar aqueles gráficos, certo? E aí vocês vão ter que também explicar
se esse modelo que a gente está usando aqui, certo? Que é a equação de Raul, ela é adequada para esse caso, certo? Se os dados representam. Onde que vocês vão achar isso? Na aula passada. Na aula passada eu falei, em algum momento, por aqui, no começo da aula, não foi antes, foi aqui. Quando que esses dados podem ser representados, né, galera? Percebam que está aqui, tá? Isso aqui vocês vão ter que me dizer. Bom, é adequado por quê? Para esse caso que a gente fez, por exemplo, por que eu posso dizer que para o acetonitrilo e para o nitrometano esse modelo é adequado? Porque eles são quimicamente parecidos, porque a pressão que eu estou considerando é uma pressão razoavelmente baixa, a temperatura está abaixo da temperatura crítica, enfim, está justificado na aula, né? Eu espero que todos tenham assistido. Quem não assistiu vai ter que assistir. E aí eu vou passar, vai ser em dupla, beleza? Não sei quantos pontos eu vou cobrar ainda, mas provavelmente vai ser um percentual da segunda prova. Lembrando que a gente tem primeira prova nas próximas semanas, né? Eu não lembro qual é exatamente a data. Eu fiz um semestre na UDESC que era bastante utilizado. Realmente, João, é muito utilizado, é muito importante esses gráficos e essa disciplina é uma disciplina básica para as disciplinas posteriores que vocês vão ter no curso. E eu acho que o principal objetivo dela, nessa parte de equilíbrio líquido-vapor, é justamente saber montar o diagrama. Porque quando vocês estiverem lá numa disciplina específica, por exemplo, de projeto de engenharia, o professor vai chegar e vai dizer, temos aqui a carta termodinâmica do equilíbrio da acetonitrila com nitrometano a 75 graus. Ou o mais comum, né, é a pressão fixada e tu calcular em função da temperatura aqui, tenho aqui a temperatura a pressão de 70 kPa, o gráfico de temperatura por fração molar da acetonitrila e nitrometano. Aí vocês vão, a partir desse gráfico, fazer lá o projeto, determinar quantos pratos tem na coluna de destilação. Isso aqui vai ser dado pronto para vocês, ou talvez o professor peça para construir. Se for dado, vocês sabem de onde vem. Se for isso, a semana eu acredito que era dia 25, mas eu vou olhar depois. De qualquer forma, antes da prova eu mando mais uma orientação, galera, de como que vai ser a prova, tá? Eu vou usar o Google Formulário também. Meu vizinho decidiu furar a minha parede aqui, mas acho que ele já tá acabando. Ok? Então esse vai ser o trabalho, galera. Vou confirmar também já a data da prova. E daí eu vou dividir ali vocês. Acredito que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar as duplas daquela lista que vocês me fizeram e para cada dupla eu vou dar um par de compostos, tá bom? Vão ser aquelas mesmas duplas, então. Beleza, pessoal? Vou fornecer também, vou disponibilizar qual vai ser a data de entrega disso aí. Vamos, por enquanto, nos preocupar também com a prova, que eu acho que já é na próxima semana, na outra, talvez. Eu vou usar o Google Formulário, então, antes do Google Formulário, eu também vou fazer o seguinte. Eu vou mandar para vocês um formulário de revisão, e aí vocês aproveitem para revisar o conteúdo e também para aprender a mexer ali nas ferramentas do formulário. Porque eu vou fazer o seguinte, como as nossas questões são de cálculo, não tem como fugir, galera, eu vou pedir para que vocês anexem fotos da resolução e vou corrigir a partir disso. Tá bom? Então é isso aí, galera. Na nossa aula de hoje aí era o que eu tinha para falar. E aí, na sequência, eu já vou agora mesmo enviar para vocês, vou disponibilizar lá no mural. Você vai disponibilizar essa planilha. Daí já é demais. É o que eu quero que vocês façam, né? Daí não dá. Mas essa aula aqui eu vou fazer o seguinte: eu botei ela para gravar porque eu vou depois subir ela para o YouTube e mandar o link. O vídeo eu vou mandar. Isso, o vídeo. O vídeo eu vou mandar, pessoal. Beleza? Então o vídeo vocês vão ter acesso para ver depois. E aí vocês conseguem se virar mais facilmente, né? Com o vídeo vai seguindo passo a passo ali, vocês conseguem fazer. Tá ok? Beleza, então. Então, valeu, pessoal. Vou finalizar nossa chamada aqui e já vou enviar os dados
as duplas ali, vou começar a fazer isso agora para já mandar na sequência. Como é que eu fecho isso?